Boa noite a todos. Me chamo Farley Cadolino Modesto, RA 3953645. Sou aluno do curso de Engenharia Mecânica na Unisa Polo de São Mateus, Espírito Santo. E venho aqui apresentar o trabalho para a disciplina Projeto Integrador 2, Desenvolvimento de Protótipo, orientada pelo professor Sérgio Ferreira Barros. O tema de nosso trabalho e projeto é o desenvolvimento de um protótipo de refrigeração. Um pequeno resumo do que seria. A refrigeração é a ação de resfriar um objeto ou fluido, a fim de manter a temperatura em perfeitas condições de trabalho, ou manipulação e conservação de alimentos. Esse resfriamento está relacionado a componentes do ciclo de refrigeração, que são o compressor, os trocadores de calor, que é condensador e evaporador, e o dispositivo de expansão, além das linhas de sucção e descarga de fluido. Com isso, o atual trabalho experimental visa construir um protótipo de refrigeração visando a economia associada aos aparelhos de ar-condicionado atuais. Esta pesquisa baseia-se na criação de um dispositivo de resfriamento de ar com indução forçada, utilizando tijolos e uma caixa de isopor, seguindo os princípios de refrigeração, termodinâmica e leis aplicáveis. Dentre os objetivos do projeto estão a redução de temperatura de entrada no protótipo em qualquer valor na faixa de graus Celsius, sendo possível observar durante a execução do projeto que mais eficaz será o protótipo quanto melhor o refrigerante utilizado. Introdução. A população chinesa, nos primórdios da humanidade, necessitava que todo o chá produzido em suas colônias fosse resfriado, isso através de remoção de camadas de gelo formado em rios e lagos. A aristocracia do século 17 e 18 aparentemente não conseguia sobreviver sem uso de gelo. Em 1916, Willis Carrier inventou o aparato para condicionamento de ar. Esse foi desenvolvido com o objetivo de deshumidificar ou umidificar o ar por meio de aquecimento ou resfriamento de água, dando origem, assim, ao que conhecemos por muitos anos como ar-condicionado moderno e que hoje é chamado de condicionador de ar. Kobayashi, em 1990, criou um dispositivo que fazia com que o sistema tivesse uma velocidade de ventilação variável, regulando-a de acordo com a temperatura necessária, tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento, o chamado termostato, muito utilizado em equipamentos modernos. Quando a energia de um meio, o corpo ou o líquido pode ser retirado de forma de calor, acontece a refrigeração. Basicamente seria, refrigerar consiste em transferir calor de um meio a outro meio. O nosso trabalho tem o objetivo de desenvolver um protótipo capaz de minimizar a temperatura de um determinado ambiente, respeitando os padrões ambientais aplicáveis e com baixo custo de investimento. Temos como fundamentação teórica análise energética e consumo energético. Messing, em 2005, destacou um comparativo sobre o uso de vários refrigerantes no sistema de refrigeração, utilizando como local de estudo, visando os resultados mais precisos no ambiente real de uso dos equipamentos de refrigeração, usou a Indonésia. No estudo foram utilizados refrigerantes propano, isobutano, butano, diofluoretano, pentafluoretano, tetrafluoretano, triofluoretano e difluoretano, além de propriedades termodinâmicas para a base para o estudo de eficiência de cada refrigerante numa aplicação real. Mello, em 2006, projetou uma bancada de teste para vazão de ar e vazão de refrigerantes ajustáveis, com variação de vazão de ar e meios para regular essa vazão, além de telas de bancada para desaceleração e normalização. Com esse sistema, o objetivo foi estudar a transferência de calor
e a queda de pressão em um trocador de calor tubaleta de um refrigerador frost-free de referência. Em termos de refrigerante, a temperatura e o caudal de entrada de água da bancada podem ser ajustados para que as duas partes dos refrigerantes e do ar fluam harmoniosamente no sistema. Philco, em 2008, desenvolveu um método para analisar a formação de gelo em refrigeradores domésticos por meio de uma camada na qual a temperatura e a umidade do ar podem ser controladas. Ele retirou os espécimes para análise, dos quais obteve parâmetros para a formação de geadas, em função do tempo de exposição, e estabeleceu parâmetros para prever a formação de geadas internas com base nas leis da física e da termodinâmica no armário. Ribeiro, em 2014, criou um modelo de projeto álgebra de um evaporador tubaleta para facilitar a passagem de massa de ar efetiva, calor e massa de refrigerante no sistema, levando em consideração o diâmetro de tubos aletas e sob condições de congelamento. O modelo é construído de tal forma que o ponto de formação na zona congelada pode ser estudado em termos de sistema de tubulação. Com isso, é possível projetar um modelo preditivo para futuros evaporadores tubulares. Pimenta, em 2015, fornece um método para simular e estudar o refrigerante e o ar externo em refrigeradores frost-free e evaporadores de ar-condicionado. Ele considerou vários aspectos para obter um modelo numérico para este estudo e utilizar a literatura existente para cruzar os dados a fim de obter melhores resultados diante do projeto, utilizando o modelo numérico e o software para simular os problemas encontrados no escoamento. Kim, em 2016, realizou um estudo na Austrália para entender melhor os fatores externos e internos que influenciam o uso de equipamentos de ar-condicionado para o conforto. Neste estudo, um questionário direcionado foi realizado em dispositivos de medição avançados, por meio de um aplicativo de smartphone, para obter informações para o seu uso. Com base nos resultados de uma pesquisa envolvendo mais de 2.000 pessoas instalando dispositivos de medição em 42 residências, eles conseguiram criar um modelo de conduto de conforto térmico residencial adaptativo para a área. Em nosso projeto, vou listar os materiais e métodos usados. Para verificar a capacidade do projeto, foi construído um protótipo com uma caixa de isopor de 32 litros, como invólucro, com 4 culas de 80 milímetros instalados para a entrada de ar forçado. A tampa e o topo da caixa são colocados no interior com 3 tijolos de 6 furos, alguns dos quais são preenchidos com água e de temperatura ambiente, e vedados com manto asfáltico. Além da estrutura onde os tijolos não tocam o fundo da caixa, existem chapas metálicas e a estrutura para evitar que o ar passe por outro caminho, feito de chapas de PVC. A saída de ar é guiada por 2 tubos de 50 milímetros. A caixa será pintada com tinta à base de água, a tampa revestida com adesivo para protegê-la de choques e melhor retenção de refrigerador. A fonte de alimentação de 12 volts será a energia para ligar o cooler, localizado na tampa da carcaça. Enfim, o ar que entra por indução forçada pelos coolers passará pelos tijolos úmidos, estes com apenas alguns furos em aberto. Os demais serão preenchidos com água, fazendo com que o ar que passa pelos tijolos perca calor, dependendo sempre da umidade relativa do meio externo, da temperatura do ambiente em que se encontra o dispositivo de refrigeração, a temperatura ambiente e outros fatores que influenciam direta e indiretamente no meio, chuva, sol, nevasca, ventania e outros, e saindo assim com temperatura mais baixa do que quando entrou no sistema. Diante disso tudo, obtivemos os seguintes resultados. Foram realizados 6 testes em
2 deles, o ar passou e saiu diretamente por invólucro. Outros 2 testes com água a temperatura ambiente e mais 2 testes com gelo triturado. Nos testes com água somente foram obtidas temperaturas de entrada 26,1 e 25,8 graus Celsius e de saída 25,3 e 25,1 graus Celsius. Nos testes com água a temperatura ambiente, obtivemos temperaturas de entrada 26,5 e 26 graus Celsius e de saída 24,2 e 24,6 graus Celsius. Nos testes finais com gelo triturado, obtivemos temperaturas de entrada de 26,2 e 27,3 graus Celsius e de saída 22,1 e 23,1 graus Celsius. Por fim, concluímos, ao final de vários testes, foi possível obter sucesso no funcionamento do protótipo, uma vez que a temperatura de saída se apresentou menor do que a de entrada. Assim, este pode ser considerado funcional e também atendeu o propósito inicial, com a redução da temperatura do ar no interior do invólucro, em até 2,3 graus Celsius, estando a água na temperatura ambiente com apenas 4 minutos de funcionamento. Algumas melhorias puderam ser observadas: criação de dispositivo que faça com que permita a circulação da água armazenada no interior dos furos pelo sistema, aumentando assim sua oxigenação e eficiência, além do desenvolvimento de um gel ou outro tipo de refrigerante ambientalmente adequado, objetivando sempre uma frequência mais espaçada entre as manutenções preventivas. Dessa forma, eu termino a apresentação. Obrigado.